Esconder dinheiro é errado. Fazer meia nota é errado. Comprar meia nota. Comprar em meia nota é errado também. Então tudo isso envolve o primeiro passo do empreendedor. Sim, ganhar dinheiro fácil. Ninguém ganha dinheiro fácil. Até o ladrão, o bandido, não é fácil. Primeiro que ele está correndo uma atividade de alto risco. Né? É verdade. Segundo que, olha só, a gente fala no direito que é o intercrime, né? O caminho do crime. Pô, já começa com a ideia. Depois vem o planejamento. Depois vem a execução e depois vem a posse tranquila que a gente fala. Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui. Bem-vindos para mais um episódio do Pode Tal, onde a gente conversa sobre histórias de empreendedorismo e dicas, ideias e até assuntos relacionados ao tema. Hoje eu recebo o Moacir, advogado especialista na área empresarial, na área de superendividamento, na área de compliance, recuperação judicial, e é um assunto que está muito em alta, infelizmente, nos últimos dias. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Antes de passar a palavra a Moacir, eu faço aqui a abertura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou manter aberto aqui para acompanhar o nosso papo. Com certeza. E se quiser ensinar que faça bem feito, tem mais uma vertente do Moacir, que é o Moacir professor. Justamente. Bem-vindo, obrigado por ter Obrigado, aceitado Tatal. o nosso convite. Obrigado. Sempre um grande prazer estar aqui colaborando, principalmente de forma com que a gente possa transmitir conhecimento, que é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? Conhecimento represado não tem valor algum. Né? É não verdade. Adianta, não adianta você deixar o conhecimento somente com você e você não espalhar esse conhecimento, né? Tanto... E é engraçado que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Aprende Parece muito que mais. aquilo que a gente tinha uma versão e que a gente está ensinando, ela fica mais robusta depois que a gente repassou para alguém. Porque ensinar, logicamente, são dois indivíduos, né? Um indivíduo com demais ou um com outro indivíduo. E esse outro indivíduo, nem sempre ele só absorve, ele também questiona. E a partir do momento que ele questiona, você é obrigado a ter essas respostas. Talvez não naquele momento, mas no momento oportuno você pode retornar essa resposta. O que te força a se atualizar cada vez mais, né? É verdade. Aproveitar um pouco desse gosto que a gente tem de ensinar, né? E transformar isso em vantagens para quem está ouvindo. E antes da gente entrar no nosso tema, na nossa sim. história aqui, me conta um pouco da sua caminhada. No final, é um advogado extremamente empreendedor, né, amor? Bastante. A advocacia, quando a gente fala de empreendimento com advocacia, ela tem várias vertentes, né? Você pode ter um escritório de alta produção, como a gente tem várias referências no Brasil, escritórios que têm 1.000 advogados, né? E você pode ter um escritório como o meu, que nós somos em 2 sócios, né? Mais um estagiário, um escritório de 40 metros quadrados, porém eu tenho 5 outros advogados que trabalham com a gente de forma de home office, né? Uhum. Então o home office hoje realmente, depois da Covid, né? A Covid ele veio realmente para quebrar um tabu que existia, né? Das relações online, né? O próprio judiciário hoje faz as reuniões judiciário. online, né? As audiências, tem audiências de instrução feita de forma online, né? Há alguma resistência naquelas pessoal mais convencional, né, mais conservador, mas ao pouco está se quebrando essa resistência, porque os próprios juízes tiveram que quebrar a resistência. Sim. Né, e nós temos juízes muito antigos, juízes de grande experiência, que eles foram resistentes em alguns momentos, e atualmente eles estão achando ótimo, né? Você percebe até mesmo que algum juiz, ele pode... antigamente, assim, o juiz foi ter que fazer um trabalho externo a pedido do tribunal, a serviço do tribunal. E alguns nem cancelam suas audiências, porque ele, em qualquer local, ele pode ligar o seu tablet, seu celular e fazer audiência de lá. Né? Então, isso acaba agilizando o sistema o próprio sistema judiciário. Bastante. Por exemplo, bastante você ganha muito tempo. Hoje você se deslocaria hoje para o tribunal, uma audiência que vai ter umas 3 horas da tarde. Você se desloca, até deslocar para o tribunal,
Você tem que chegar antes, aguardar a audiência, né? E às vezes a audiência se resolve ali em 10 minutos. Aí você termina a audiência, faz a ata da audiência na hora, todos têm que assinar na hora e retorna para o seu local de trabalho. 3 horas perdidas. 3 horas perdidas. Mais ou menos isso, 3 horas perdidas. Sendo que uma audiência online, esses 10 minutos de audiência se transformariam em 15, 20, até tudo pronto. Exato. E você no conforto do seu escritório, o juiz no conforto do seu gabinete, e as testemunhas no conforto das suas casas, né? Tive uma audiência recente em Ubatuba, que nós tivemos Paraná, testemunhas do Paraná, tivemos testemunhas de São Paulo, testemunhas de próprio Ubatuba, que a pessoa não poderia sair de casa, estava recolhida por uma enfermidade, e de Guarulhos. Olha que interessante, né? Então nós tínhamos gente espalhado assim, se fizer um raio, né? Sim. Dá uns 1000 quilômetros aí de raio. E com isso todos tiveram aquela audiência e correu tudo certo, tudo simples. A gente já entrou aqui, a tecnologia aplicada à modernização, dos negócios, dos processos, né? Sim, e principalmente hoje a aplicação da lei, o advogado na verdade não aplica a lei, ele é o administrador da justiça, né? Tem na Constituição lá que o advogado, ele é o administrador da justiça, né? Então, para o advogado ficou muito mais simples também aplicar a lei, exigir a lei, né? Defender a lei, defender o seu cliente, né? Então, assim, ficou muito mais fácil porque... E tem mais, o acesso hoje à lei, a interpretação legal, está muito aberto. Muito aberto, né? Hoje uma pessoa leiga, com um pouco mais de vontade, ela compreende muito mais fácil o que você conversa dentro do ambiente judiciário, porque hoje na internet você tem todos esses acessos, né? Ainda mais com a inteligência artificial hoje, né? Pode explicar muita coisa, né? Muita coisa e pode chegar num detalhe assim que você talvez não chegaria a conversar com o cliente, mas ele pode chegar nesse detalhe. Isso é bom ou isso é ruim para a sociedade como um todo? Porque dizem que todo mundo tem um pouco de juiz de futebol, né? Todo mundo tem um pouco de técnico de seleção brasileira, né? E todo mundo tem um pouco de advogado. E todo mundo tem um pouco de advogado. Isso é bom ou ruim no final das contas? Na verdade, eu não vejo nem como bom nem como ruim. Eu vejo como é um avanço que a sociedade está sofrendo e ela vai ter que se adaptar a esse avanço. Nós, profissionais, vamos ter que se adaptar. A linguagem hoje de você conversar com um cliente tem que ser outra, né? Eu, por exemplo, eu sempre dotei a linguagem mais simples, mais acessível possível, né? Mas hoje você pode elevar um pouco o nível da sua língua, que eu estou dizendo assim, você partir para dizem, um linguajar judicial, né? Você partir por esse caminho que não vai afetar tanto o seu cliente, porque ele vai compreender muita coisa. Entendi. Né? E eu tive muita, não vou dizer sorte, né? Porque sorte não existe, né? Sorte, você que faz a sorte. Aquela brincadeira, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? É verdade. Essa é a grande verdade. Porque quando eu comecei a advogar, 13, 14 anos atrás, aí eu já tinha também uma noção de consultoria em gestão empresarial, né? Então, eu já, desde 1998, eu trabalhava em consultoria em gestão empresarial. Comecei no chão de fábrica, né? Dando gestão com chão de fábrica, produção, né? Resolvendo alguns problemas de chão de fábrica, tudo. Aí eu fui para o back-office, né? Que era um prosseguimento, né? Do back-office, entrei na gestão comercial, dando algumas consultorias de gestão comercial. E depois, quando fui advogar, eu falei, não, direito empresarial é o que vai mais me encaixar. Sim, né? Você já era da área. Já era da área. Eu tinha muito contato com pessoas, o departamento jurídico das empresas, né? Na minha época existia o departamento jurídico, né? Hoje não existe mais. Hoje existe um advogado, talvez contratado pela empresa, mas que você tem um grande escritório terceirizado. Sim. Que atende as suas demandas, aí por intermédio desse advogado, pode ser um diretor jurídico, um gerente jurídico, né? Perdão. Pode ser um diretor jurídico, um gerente jurídico, e esse, por sua vez, ele faz essa intermediação, né, da empresa com um grande escritório. E a partir daí, quando eu comecei a advogar, eu comecei a empreender. E por que advogar? Por que essa área? Sendo que você já estava na área de gestão empresarial. Eu busquei empreender. Gestão empresarial, para mim, como consultoria, eu vejo assim, é um empreendimento, né? Mas você não tem muita estabilidade local, geográfica. Né? É verdade. Você, como consultor, você sabe disso. A sua casa só é um mero descanso, né? Ele não é uma casa que você possa curtir, porque você está sempre na rua, né? Enquanto gestão empresarial, às vezes eu trabalhava em Campinas, eu acordava 5 horas da manhã para estar em Bauru às 8 da manhã. Aí saía às 6 horas de Bauru, mas tinha uma outra consultoria no outro dia em Rio das Pedras, mais 4 horas de viagem.
Aí chegava de madrugada, meia-noite em Rio das Pedras. Aí na manhã, 8 horas da manhã, já tinha que estar no cliente. Então, assim, você é louco. Eu cheguei a dar 2 voltas ao mundo em um ano. 80 mil quilômetros em um ano eu rodei. É isso mesmo. A volta ao mundo são 40 mil quilômetros, se não me engano, né? Então, cheguei a dar 2 voltas ao mundo em um ano. E eu procurei estabilizar, né? Estabilizar local. E como eu já gostava muito do direito, né? Procurava muito direito, gostava e gosto ainda de muito ler, de entender, de buscar conhecimento. Eu vi na oportunidade da advocacia de eu poder, além de transmitir mais conhecimento, atingir também, porque eu formei com 40 anos, né? No direito, né? O direito para mim foi minha 4ª faculdade. Então eu formei com 40 anos. Então, Agora fiquei curioso. Quais são as outras 3? Primeiro foi ciências da computação. Olha que interessante, né? Depois eu fiz administração de empresas, porque eu vi que eu queria voltar à ciência da computação, como é hoje, né? Sim. Voltado para a gestão empresarial. Eu fiz administração de empresa para pegar Pra umas incorporar a dicas, ciência da computação. incorporar a ciência da computação. Tanto é que essa consultoria eu fazia muito disso. Eu preparava empresas para poder receber automação, Sensacional. né? Então você tem, por exemplo, um back-office, tem todos os procedimentos que a empresa tinha no back-office, grande porte, médio porte, pequeno porte. E esses procedimentos, às vezes, quando você entra com a informática, ela não aceita que as coisas tenham talvez. Sim. É o sim ou não, né? Aquele gráficozinho que a gente faz no fluxograma, né? Sim ou não, você não tem um talvez, né? Então esse talvez que a gente eliminava nos procedimentos, nos processos das empresas. Para entrar a informática, entrar o software, os ERPs, e eles se aderirem à empresa de forma mais fácil. Que, aliás, eu vejo como uma grande oportunidade de melhoria nas empresas de ERP, sistema, software, sim. que é o próprio sistema, ele já deveria ser a implantação da padronização de processo. Justamente. Hoje a gente enxerga a padronização de processo como uma das áreas de gestão ou da áreas de consultoria, né? Sim. Na verdade, se a gente incorpora e engloba padronização de processo com implantação de software, tinha que ser a mesma coisa, né? Teria que ser. Tinha que ser a mesma coisa. Porque o fator humano, aquele o talvez, né? Atrapalha muito para você aderir. Atrapalha muito. Aí, muito. Engraçado que voltamos na sua fala sobre a análise dos termos jurídicos. Justamente. Vira interpretação. Vira interpretação. E aí outra coisa interessante que, dando continuidade, daí eu percebi que eu precisava ter também uma organização para implantar projetos de informatização de uma empresa. Entendi. Aí surgiu na época o PMBOK, né? Chegou no Brasil, né? O Instituto, né? O PMBOK. Chegou, você deve ter ouvido falar, lógico. Né? Fiz um curso uma vez de PMBOK e não entendi porcaria nenhuma. Aí eu fiz, na verdade, a terceira seria um tecnólogo, né? E eu fiz gerenciamento de projeto no Instituto Eliahu Goldratt, em São Paulo. Eliahu Goldratt é aquele escritor da Meta, né? Sim. Acho que é um dos exemplos maiores que a gente tem que ele criou a teoria da construção. A história dele é fantástica, né? Um judeu físico que ajudou um parente numa indústria que produzia, não me lembro o que, numa empresa, e ele ajudou como físico quais eram os problemas que a empresa tinha, né? Lá na linha de produção. E aí que ele criou a teoria da construção, né? Porque o Fordismo dizia, né, que a linha de produção, né? Sim. Então, só que o Ford não pensou nos gargalos que você poderia ter numa linha de produção. Então, se você tem uma linha de produção, aqui surgiu um gargalo nessa etapa, nessa célula, né, que existe, né? E como é que faz os da frente? Para tudo? Né? Então, esse gargalo que Eliahu Goldratt desenvolveu a teoria, que vem sendo aplicada até hoje. Aí eu fiz o gerenciamento de projeto, com o PMBOK. Né? E depois fui aperfeiçoando, e aí surgiu a oportunidade do direito, e o direito também foi algo, não foi tão por acaso, mas aconteceu também na minha vida, de forma... Fui acompanhar minha filha fazer o primeiro Enem. E ela me disse, olha, vem aqui, vamos fazer comigo, pai? Eu falei, vamos. Ah, eu vou, vai. Pô, tinha saído do segundo grau, fazia 18 anos. Fazia 18 anos que tinha saído do segundo grau. Acordei de manhã, fui fazer com ela, levei ela na Unic na época. Fui fazer. E eu fui lá no Brincadeira. Foi lá no ISEC, né? Lá no Espraiado, olha a distância. Eu falei, nossa, vou chegar atrasado. Né? Mas fiz no sábado, aquela época era sábado e domingo, né? Foi o primeiro Enem que teve aqui no Mato Grosso. E aí eu fiz, esperando a nota. Eu dei, foi mais para incentivar, acompanhar. Aí quando vieram as notas, aí o resultado foi surpreendente, né? Ela tinha acabado de sair do ensino médio, eu 18 anos,
saí do ensino médio, 18, quase 20 anos. Eu tive 890 pontos de média e ela teve 500 e pouco. Então, assim, teve uma diferença muito grande. Daí que eu percebi o que é o conhecimento que você vai adquirindo aos anos, né? Às vezes nem sempre teórico, né? Nem sempre teórico. É curioso isso. E casos como o meu, eu andei pesquisando, são vários. Pessoas que constroem, porque conhecimento você não adquire, você constrói, né? O conhecimento para adquirir, você adquire. Você compra um livro, Sim. você tem o conhecimento. Agora, se você vai ler, vai compreender, né? Vai pesquisar, vai colocar tudo aquilo em prática, aí você vai construir. Se você não fizer nada disso, você só adquiriu. E o dia a dia permite empilhar conhecimento, né? Vai empilhando, vai encorpando esse conhecimento. E o engraçado é que os conhecimentos eles vão se, né, encaixando. Ah, é. Existe uma... Eu tenho um livro que eu recomendo, acho que posso recomendar alguns livros. Por favor. Chama-se O Executivo e o Martelo, do Clóvis Barros. Um grande filósofo que nós temos. Sim. Ele é um showman, né? É. Dando as aulas, as palestras dele. Então chama-se O Executivo e o Martelo. A base de todo o livro dele, de gestão, é com base em Nietzsche. Olha que loucura. Né? Existe também um livro chamado de Direito, esqueci o nome dele, Direito Penal a Marteladas. O autor é o Amauri, se não me engano, um desembargador aposentado lá do Rio Grande do Sul, e ele usa Nietzsche no direito penal. Então, Que é um filósofo controverso. Totalmente controverso. Mas o que eu achei interessante, principalmente no Clóvis, é que ele traz a filosofia para dentro da gestão empresarial. Sim, e um dos caras que eu já havia conhecido, que tinha essa capacidade muito grande, foi Luiz Antônio Marins Filho. Sim. Lá na década de 90. Né? Professor Marins. Professor Marins, ele mesmo. Ele foi um cara assim fantástico. Ele que trouxe, ele não trouxe tanto a filosofia, mas ele trouxe a antropologia. Né? Ele fez, acho que as teses de doutorado dele junto aos aborígenes australianos, né? E lá ele começou a entender como que os aborígenes, né, faziam a gestão dos seus problemas, a gestão das suas dificuldades, né? E como eles agiam em grupo, por exemplo. Sem faculdade, sem PMBOK, sem gerenciamento de projetos. E só trazendo informações orais, porque os aborígenes não tinham nem escrita, não tem escrita. É como os vikings, são tradições orais. Desafio. E aí tem até um tema que ele diz assim, em um dos seus livros, que é muito engraçado. Ele diz assim que ele fala, ó, todos devem caçar o mesmo animal. Como trazer isso para a gestão? Ele diz o seguinte, os aborígenes tinham aqueles bumerangues. O bumerangue não é aquele bonitinho que a gente está acostumado a ver, não. Era um bumerangue gigante, tem uma madeira específica que eles fazem. O corte tem que ser correto para caçar canguru. E canguru é um bicho ágil demais. Ele vai dar salto de 5, 6 metros, o canguru adulto, né? E o canguru é a alimentação básica deles, né? Faz parte deles. E o chefe da tribo lá, o caçador mor lá, que eles diziam, né? Dizia o seguinte, ó, quando surgir, avistarmos um canguru, todos vão jogar o bumerangue naquele canguru. Não adianta cada um sair correndo atrás de um canguru. Todos têm que caçar o mesmo animal. Energia dispersa. Justamente. E nós não vamos caçar o canguru, porque ele é muito ágil. Então, se só 2 jogar o bumerangue, a gente não pega ele. Mas se 30 jogar, um vai pegar. Né? E aí ele trouxe para a gestão. Meta. E todos alinhados com a mesma meta. Missão, visão, valores. Isso, justamente. Que coisa. Cara, ele trouxe tudo isso pro livro, ele é fantástico também. Marins né? Ele fala muito de entusiasmo também. É engraçado que quando a gente conversa sobre missão, visão e valores nas empresas, muita gente aplicou da forma errada, então virou um negócio debochado, perdeu o valor para quem ainda não compreendeu. Mas quando uma missão ela é bem desenvolvida nas empresas e ela é encarnada, vamos chamar assim, ela é compreendida, qualquer decisão do dia a dia que está fora da missão, ela é questionada, né? Sim. Sei lá, vamos definir ali que a advocacia vai ser a advocacia líder em projetos de superendividamento. Sei lá, estou chutando. Sim, não sim. é assim que faz, mas ilustrando. Você pega um caso de uma recuperação de um atropelamento de alguém. Tem a ver com a missão? Você já começa a questionar, né? Começa a questionar. Mas é viável. Porém, mas tem a ver com a missão?
Então, Essa é a pergunta. qualquer compra, qualquer decisão do dia a dia, por mais simples que seja, se a missão estiver enraizada, ela é mais fácil de descartar. Sim, né? sim, bem mais fácil. E o que eu acho que eu vejo também, que eu vi em muitas consultorias que eu fiz também empresarial, que diretores dizendo assim, né? E aconteceu recente, até que fui visitar um cliente meu, ali, ó, missão, visão, valores, na sala do diretor. Mas você vai andando, né? Como consultor, você sabe disso, você é bastante observador, você observa mais do que você ouve, né? A observação te traz muito mais. Porque observando, você escuta aquilo que não é dito. É verdade. Não é verdade? Boa frase. Então você tem que escutar aquilo que não é dito. E na observação que você traz isso. Porque quando ele vai te dizer, ele te traz com alguns bloqueios, né? Alguns medos, né? Interpretações. Aí ele diz o que ele acha que é conveniente dizer. Talvez no primeiro momento. Depois, no segundo momento, ele pode até ser mais sincero naquilo. Dependendo da confiança que você adquiriu. Depende da confiança que você adquiriu e que ele depositou em você. Né? Só que observando, você ouve aquilo que ele não está dizendo. Perfeito. Né? E aí, olha só que engraçado. Eu vi aquele quadro lindo, muito bonito, com uma moldura fantástica, só na sala do diretor. Duvidar, nem ele lembrava o que estava escrito. Não, assim, aquilo devia estar espalhado pela empresa toda, pô. É verdade. Né? Todos caçando o mesmo animal. Vamos lembrar lá do Zaburi, todos caçando o mesmo animal. Né? Então, olha que tem, bonito, lindo, maravilhoso, mas não engajou ninguém. Aí, mais curioso, eu perguntei, poxa, como vocês desenvolveram essa missão, visão, valor? Ah, não, sentou eu aqui, meu sócio, nós... Você e seu sócio desenvolveram? Eu falei, tá. Por que você não trouxe os gerentes, não trouxe os supervisores, coordenadores? Começa ali, coordenadores, supervisores, faz com a sua equipe, traz... Estratégico e tático, pelo menos, né? Pois é, não, só na minha cabeça. Não é assim. Né? Porque quando você faz com que o seu funcionário participe das decisões importantes da empresa, missão, visão e valores, é a decisão que para preservar a empresa. Né? E para a empresa crescer, para a empresa andar. Né? Se você colocou a pessoa lá de baixo, né? Vamos colocar ali, não estou desprezando a profissão, mas assim, aquele que limpa as máquinas. Sim. Né? Se ele não sabe qual é o porquê que ele está fazendo isso, por que ele vai fazer? Que nem aquela história do cara que batia marreta em trilho de trem. Aí alguém perguntou para ele, mas por que você bate essa marreta? Eu não sei, o outro fazia isso, passaram para fazer. O cara não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Qual o sentido? Né? Tem a história do rabo do peixe também. Né? Já ouviu essa? Do rabo do peixe não me recordo. O rapaz, nós já desviando lá. Sabia, né? Tá bom. Se bate-papo mais longe. O rapaz casou, o casal novinho casou, e a mulher foi fazer o peixe e cortou o rabo do peixe para fazer, né? Tirou fora. Da outra vez ela fez a mesma coisa e ele gostava de comer o rabo do peixe, as escamas que tinha. E ele questionou, por que você faz assim? É porque minha mãe fazia. E aí foram perguntar pra mãe, né? Por que faz? Não, porque a sua avó fazia. Foi perguntar pra avó, né? Não, porque a sua bisavó fazia. A bisavó já no fim da vida. Eu lembrei. Por que por que a senhora sempre fez o peixe? Não, é porque eu tinha uma panela pequena, não cabia o peixe, eu tinha que cortar o rabo fora. É isso que acontece. Quer dizer, podia fazer com fazia a menor diferença. E o mundo, a limitação da época, né? Do contexto. Na década de 90, final da década de 80, década de 90, surgiu os tal das reengenharias de processo, né? Organização e métodos, o tal do... Né? Do OIM, né? Depois veio a reengenharia, depois da reengenharia surgiu a ISO 9001, que eu acho que resolveu muito problema, tá? Porque a ISO 9001 virou uma modinha na época, assim, mas ela não resolveu muito problema, porque ela não garante a qualidade do produto, mas garante o processo. Perfeito. Porque o cerne da ISO 9001 é o quê? Tirar da cabeça da pessoa e registrar. Independente de quem faça, vai fazer do mesmo jeito. Justamente. E corrige esses casos, por exemplo, do cara marretando a trilha de trem ou do cortando o rabo do peixe. Sim. Né? Porque você vai estar registrado ali. Ó, corta-se o rabo do peixe porque a panela é pequena. Se for a panela maior, não precisa cortar a panela do peixe. Então a ISO 9001 ela ajudou muito. Ela foi, acho que, um resgate não, um aperfeiçoamento do OIM, da reengenharia, e veio a ISO 9001 que garantiu o processo, não a qualidade do produto. Qualidade é uma coisa de produto. Ela resolveu os problemas de processo que ficava às vezes muito na cabeça de um só, né? E depois não tinha como passar para outro. Aquele um falecia, era demitido, e quando é demitido vai com raiva, bravo, não conta para ninguém, né? Sim.
E aí não passaram para ninguém para frente. E aí se perdia aquele conhecimento, pelos menos do processo. E aí a ISO 9001 veio justamente para resolver isso. Depois surgiu outras ISOs, né? Aí foi nichando, né? Especialização em telefonia, né? ISO para cada segmento. ISO para cada segmento, foi nichando isso, né? E eu acho que a ISO, sim, ajudou bastante coisa na questão processual. E acaba que padronização de processo, que foi onde a gente acabou entrando aqui, ela é para a empresa, independente do tamanho, ela é diretamente ligada à produtividade, que é diretamente ligada a resultado final, líquido, lucro ou prejuízo. Sim, simples sim, assim. Sim. Então, para quem ainda não compreende a necessidade de padronização, é só traduzir. Ter lucro ou ter prejuízo. Fica mais fácil para o empreendedor entender. Né? Quando eu iniciei minha carreira no Banco Real, tinha 14 anos de idade. O Banco Real não existe hoje mais. Hoje virou a BN e o Santander acabou comprando tudo. Né? E eu trabalhei numa época no edifício sede, ficava na Avenida Paulista do Banco Real. E eu trabalhei no serviço de organização e métodos. Que banco é sempre muita burocracia. Naquela época, então, muita burocrático. O único não banco... era tudo informatizado. Não. O único banco que era informatizado era o Bradesco. Banco Real era tudo na mão, carimbão, era coisa assim, bruta mesmo, né? Bem bruta. E ali se exigia muito padronização de processos. Era como os templários. Isso mesmo. Exigia muito padronização de processo. E o serviço de OEM, o banco tinha um departamento somente para isso. E a gente fazia aqueles fluxogramas gigantes, né? Várias cartolinas, não existia data show, existia aquele, como é que é? Transparência, né? Mas ela era muito pequenininha, então acho que colava cartolinas nas paredes, assim, para desenhar o fluxograma. Desenhar o fluxo, e naquele desenho a gente trazia representantes do pessoal, que eu falei, o pessoal lá da ponta, ele está vivendo o problema. Trazia-os junto para cá, para eleger, trazia-os como representantes, né? Quantas e quantas vezes existiam processos que não eram mais necessários e se fazia esse processo ainda, né? E com isso você acaba reduzindo assim, na época nós reduzimos de 30% a 40% dos procedimentos. Logicamente, gerou mais resultado. Produtividade, né? E produtividade com qualidade. Existia um processo que eles iam e voltavam 2 vezes, sem sentido algum, porque na primeira viagem ele já estava pronto, mas tinha que voltar, né? O Banco Real ele tinha um programa chamado Concurso Permanente de Ideias Novas. Nossa, estou ficando velho, faz tempo, é década de 90, meu Deus do céu. Concurso Permanente de Ideias Novas. O que era o Concurso Permanente de Ideias Novas? Você tinha uma ideia, tinha um órgão, que era um órgão administrado pelo Serviço de Organização e Métodos. Você tinha uma ideia, aí tinha um formuláriozinho, como é feito, como deve ser feito e o que vai se ganhar com isso. Sensacional. 3 tópicos. Como é feito, o que deve ser feito e o que vai se ganhar por isso. Qualquer colaborador de qualquer área da empresa. Até o guarda do banco podia fazer. O guarda que era terceirizado poderia participar. Isso, além de trazer as novas ideias que podem melhorar a produtividade, gera um pertencimento para o colaborador gigante. Demais. E eu sempre dei muitas ideias. Inclusive o cheque pelo correio, cheque sendo enviado pelo correio, antigamente tinha isso, não virava o cheque pelo correio. Foi uma ideia que eu fiz não do cheque pelo correio, mas uma ideia que resolveu um grande problema. E eu ganhei na época, em 1992. Eu ganhei em primeiro lugar no concurso, porque ele fazia as pequenas ideias, né? E era pago em dinheiro. Em dinheiro que era pago. As pequenas ideias, depois por ano eles resolviam filtrar e ver qual foi a melhor ideia do ano, que mais gerou resultado. Porque tudo era para gerar resultado, né? Fazia um formulário de brainstorm. Justamente. Fez isso e falava, não, essa é a melhor ideia. Daí você ia e ganhava. Por que a gente perde essas práticas, né? Hoje é até mais fácil fazer, você faz um Google Forms, né? Não, você faz... Manda o link, né? Naquela época você tinha que ir na máquina de escrever, né? Máquina de escrever, eu tô falando. Era mais trabalhoso e ainda tinha, né? Por que hoje a gente perde essas ideias? E olha ideias? só qual foi o grande problema que... Eu já tinha lido até a Meta naquela época, né? De Lia Google Drive. Teoria das restrições, gostei muito da teoria das restrições, né? Como gosto até hoje. Aí eu desenvolvi o seguinte, eu falei, porque se entregava o cheque pelo correio, aí o cliente tinha que pegar esse cheque, ligar no 0800 na época, falar, olha, eu recebi o cheque tal, da pessoa fazia aquele trabalho de identificação da pessoa, para ver se era ela mesma, você pode desbloquear esse cheque para mim.
que o Banco Central criou não é o cheque sustado, ele criou uma linha de devolução que era cheque bloqueado por não ter sido liberado, entregue pelo correio. Criou uma linha lá. O motivo, hoje chama-se motivo, Sim. motivo 11, motivo 12, a linha, né? E a 22 e a 21 e 22 era cheque sustado. Aí criaram uma 25 lá que era cheque bloqueado. O cara não sustou o cheque, simplesmente esse cheque não se sabe se estava na mão daquele cliente. E, poxa, o que aconteceu? Pá, brasileiro, né? A maioria não desbloqueava, já pegava o talão e saía gastando. Daí caía na compensação dos bancos, os bancos devolviam tudo. Então, assim, só de ir, voltar, né, esses cheques, porque compensação de cheque é um negócio complexo entre bancos, né, naquela época. Porque se eu depositei nesse banco aqui, ele cria um débito, o banco, por exemplo, Bradesco, cria um débito contra o Banco Real. Então, ele é o credor do Banco Real, né? E quando dá a devolução, o Banco Real tem que pagar o motivo dessa devolução ao Bradesco. Porque o Bradesco não vai receber o valor do cheque, né? Mas teve todo o serviço que ele implementou. Sim. E assim, entre eles, é a ciranda que a gente falava. E isso aí está gerando prejuízo danado. Aí, na época, existia uma regrinha que, assim, cheques até tantas, o FIR, lembra da UFIR? Não. Não, era uma unidade fiscal de referência. Esqueci o nome. Era um índice, tantas UFIRs, né? Você tinha que obrigatoriamente conferir a assinatura. Abaixo disso, o banco tem um cálculo de benefício e risco e fala, não, vamos correr o risco abaixo desse valor, né, se tiver assinatura errada, mas a partir de tal valor você tem que conferir a assinatura. Conferir mesmo, pegar o cheque, olhar o cartão de assinatura da pessoa e, né, lógico, por semelhança. Sim. Né, e falar, não, assinatura ok. E a ideia foi muito simples. O primeiro cheque que caísse e fosse de um talão que estivesse bloqueado, independente do valor, confere a assinatura. É da pessoa? Libera o cheque. Libera o talão. Foi essa ideia tão simples. Eu ganhei, na época, o melhor ideia do ano, né? Justamente por isso que deu uma economia assim, na época. Eles não disseram o número porque eles não dizem os números, mas sim, a economia foi estronda. E me levaram para falar numa reunião da Febraban sobre essa ideia. Porque eles são colaborativos, né? Sim. Corporativistas e colaborativos, né? E fiz essa reunião, passei para eles da Febraban, e a Febraban adotou como regra bancária. Sensacional. E olha só quanto economizou, não só para o banco na época, economizou para a sociedade e para a própria sociedade. Né? Então, assim, as ideias, você tem que trazer o funcionário lá da base piramidal, vamos dizer, né? A pirâmide hoje tem que ser o contrário. Tem a história Você tem que equilibrar na ponta, você não pode equilibrar na base. Né? Tem a história do Doritos também, que parece que tem... Doritos tem isso também. Foi um mexicano que deu a ideia de colocar uma pimentinha, né? Fez o Doritos vermelhinho, né? Tem um filme que você fez sobre isso. Tem um filme sobre isso. Tem histórias na fábrica, um dos colaboradores colocar um ventilador lá, né? Essa é da pasta de dente. É Calgate, né? Pasta de dente. Aí colocou um ventilador, a que tivesse vazio, saía fora dali. Teve a melhor solução. Eu, como dei muita consultoria... Muitas vezes não é tão complexo, né? Em chão de fábrica, você viu umas ideias, assim, as famosas gambiarras. Sim. Que o funcionário do chão de fábrica, né? Ele fazia assim, mas fazia porque ele tinha os recursos dele ali. Ele queria buscar a solução rápida. Ele não ficava esperando, porque vinha o engenheiro, depois vinha o supervisor, não dava solução e o cara penando ali. Então aquele operador de máquina que ele fazia, ele com os recursos que ele tinha, ele fazia essas coisas. Isso. E eu não duvido nada que isso seja verdade. Não duvido. Essas histórias, elas acabaram virando... A da Doritos virou filme, é fato, virou né? um filme. Agora essa história da Colgate, por exemplo... não sabe se é mito, né? Se é... Mas não sabemos, mas faz super sentido. Eu não duvido porque eu vi muito disso. E vi muito disso também para fazer coisas, vamos dizer, não é erradas, perigosas, né? Existem as prensas, né? Eu dei consultoria numa fábrica que fazia discos de embreagem lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo são bastante autopeças, né? E o disco de embreagem ele é prensado. Você colocava a placa, descia a prensa e pau! Saiu o disco pronto. Né? Uma paulada só. E aí tinha os métodos de prensa. A pessoa tinha que... A hora que descia, tinha um dispositivo que puxava as mãos do cara. Né? Ele punha. A hora que ele apertava, puxava as duas mãos dele. Era uma cinta, né? Colocava que puxava as mãos do cara para não ficar com a mão ali dentro. Né? E existia um dispositivo que ele era o seguinte, o cara tinha que apertar com as duas mãos
2 botões ao mesmo tempo para descer a prensa. Então ele arrumava a peça ali, tudo, tirava a mão, daí ele tinha que apertar os 2 botões. Exatamente para garantir que a mão tivesse Que a mão ocupada. ficasse, lá, ficasse ocupada fora da prensa. Poxa, o cara apoiava o joelho no botão. Apertava outro com a mão e ficava mexendo. É complicado, o povo são criativos, mas. Mas por quê? Porque às A vezes não produtividade, entendeu o Eu não motivo. entendi o motivo também. É. A gente não fala o motivo, que nem missão, visão, valores. Falou o motivo? Fica bonito no quadro, né? Fica bonito o quadro. Mas você. Outra coisa que eu achei interessante, que as empresas melhoraram bastante. Tudo isso eu estou falando também, Tatal, para a gente entrar no compliance. Perfeito. Tá? Entrar no compliance. Porque compliance, ele tem 3 pilares básicos. Existem outros pilares, você, assim, subespécies, né? Espécies e subespécies, né? Primeiro, prevenção. Segundo, detecção. Terceiro, correção. Né? Porque Esses o são os compliance, pilares. no final das contas, principalmente quando a gente fala no empresarial, ele é precaver, né? Prevenção. Porque depois que virou jurídico, é porque senão você Prevenção. a vaca já foi pro brejo, Não, já errou, quando já entra aconteceu. na correção, É. a vaca porque Então, na verdade você só vai corrigir. Na verdade, você acaba só se defendendo, né? do que já foi. A correção vai ser consequência que vai ter que corrigir, né? Né? É. E o compliance é exatamente antes, né? É você Antes. se preparar, Se né? preparar. A vantagem, aí vem trazendo da história. A vantagem que nós temos também de informatizar é que o compliance ficou muito mais, vamos dizer, rígido. Você passa a ter, por exemplo, emissão de nota fiscal. Né? Sim. Dificuldade de emitir notas frias. Não existe mais. Antigamente se emitia. Muita nota fria. Né? Caixa 2. Né? Empresas. Hoje tem empresas que não tem mais só o 2. Tem o 2, tem o 3, tem o 4, né? Isso é um problema. Detalhe, quando contratos não são transparentes com fornecedores, não são claros. Tudo isso envolve o compliance. Né? Quando a gente Você percebe desafia erros de compliance, erros de... No final a gente cai de novo em processo, né? Processo gerenciais. Trabalhista. Né? Situações trabalhistas também. Exato. Todo mundo sabe, a CLT é uma lei que a gente chama de protetora. Né? Por quê? Você tem o patrão de um lado, aqui, e o funcionário, o CLT, aqui. Essa diferença entre funcionário e patrão, a lei está cobrindo, para deixar os dois no mesmo nível. Né? Então, é uma lei protetiva, sim. Né? O que você precisa, enquanto empresário, que tem funcionários CLT, é justamente você deixar nesse patamar. Não adianta você falar assim, não vou conceder férias, ou, né, vou fazer a demissão justa causa. Às vezes o cara só chutou uma lata de lixo, sabe? Umas coisas assim, né? Não, vou dar 3 advertências, depois justa causa. Criam-se muito mitos, né? Não, a terceira advertência é justa causa. Não, você pode dar 10 advertências. Não tem uma regra, ó, primeira advertência, segunda justa causa. Não existe essa regra, né? Mas você pode advertir sim, seu poder de direção, aquela coisa toda. Mas você não pode abusar desse poder de direção. Porque a lei está protegendo essa lacuna aqui, essa distância entre o empresário e o funcionário, a lei está protegendo. Ela está preenchendo essa lacuna. Ela está dando igualdade. É como o Código de Defesa do Consumidor. Ele, fornecedor, consumidor, lacuna. A lei veio preencher essa lacuna. Quando você fala em preencher, o que você quer dizer com isso? Poder. Poder. Entendi. Poder. Você não tem o poder diretivo? Tem. Se você abusar desse poder, a lei aqui vai te trancar. Entendi. Vai te punir por isso. Né? Poder. Só poder. É, Só poder. porque... Você sozinho hoje, você comprou um isqueiro da BIC. Você sozinho comprou um isqueiro da BIC. Você vai brigar com a BIC? Uma das maiores indústrias francesas que tem hoje penetração mundial. Difícil. Difícil. Eu preciso de um aliado. A justiça. É a lei. A lei. É a lei. Aí a justiça vai aplicar a lei. Uma boa ilustração. Legal. Então é o que é a diferença de igualdade e isonomia, né, que o pessoal fala. Aqui você está fazendo com que haja uma relação isonômica e não uma relação de igualdade, porque você não é igual ao outro. Agora a grande questão é como que o empresário, aí quando a gente fala aqui principalmente por pequeno, por mero empresário, como que ele sabe o que é certo e o que é errado na hora de manter essa relação trabalhista, né? Olha que interessante, né? Quando a gente fala do pequeno,
o empresário individual, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte. Vamos falar dessas três. Uhum. Né? Hoje, o compliance está em tudo. O nome é muito bonito e chega a assustar. Chega a assustar. No Compliance final, será vem que compliance é só vem do para latim empresas cumprir, grandes, né? cumprir, né? Cumprir com obrigação. Entendi. É cumprir com obrigação. Compliance é cumprir com obrigação. Né? Ele é tão, assim, o compliance ele ficou tão, assim, evidente numa gestão empresarial, principalmente, que existe um seguro compliance. Você pode contratar um seguro, a empresa pode contratar um seguro para proteger os seus diretores e administrador da empresa de uma falha de compliance. Nunca tinha ouvido falar Responsabilidade disso. civil. Opa, várias seguradoras estão fazendo isso. Porque no final das contas, a responsabilidade de ter um compliance e um possível passivo trabalhista ou Sim. maior, a responsabilidade é de quem está no comando, né? É de quem está no comando. E às vezes essa- até quem está no comando não sabe. Por exemplo, se há uma condenação, por exemplo, de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, que ó, o procedimento foi feito errado, comprou mercadoria. Brumadinho, por exemplo. Comprou mercadoria que não. Matéria-prima que não prestava, gerou um produto final com aquela matéria-prima que não prestava e deu dor de barriga a todo mundo que comprou. Isso é uma responsabilidade civil que você tem. Perfeito. A indenização de 30 milhões para o Fundo de Defesa do Consumidor, por exemplo. Né? O Ministério Público era aí. Põe 30 milhões para a empresa. Tá? Ah, mas quem é o diretor de produção? Fulano. Então ele vai ser corresponsável. Aí o seguro protege ele. Vai lá e fala, só parte é 30 milhões. Tá aqui os 30 milhões. Então o seguro compliance existe hoje. E também para grandes, médias, pequenas empresas. Porque se a gente parar para pensar Você numa vai pessoa pagar pelo física, risco, né? Você vai pagar pelo risco, uma né? pessoa física que vai assumir um risco desse é incabível, né? Você vê hoje grandes corporações que utilizam da governança corporativa, né? Com conselhos, né? Conselho de administração, principalmente. Todos os conselheiros, inclusive, fazem parte do seguro compliance. Sensacional. Todos. Não sabia dessa. Geralmente o presidente, só põe o presidente, senão o custo fica muito caro. Só o presidente do conselho, né? Que ficaria como, que teria... E aí ele assume teria- toda a bronca. Ele assume toda a bronca. Então, assim, existe muito isso. Muito, muito, muito. Surgiu nos Estados Unidos, né? A seguradora que trouxe para o Brasil aqui foi, não nos patrocina, mas foi a Sherby chama, né? Ela que trouxe o seguro compliance para o Brasil. Muito legal. E como traduzir isso que serve para grandes empresas, para empresas internacionais, como traduzir isso para o pequeno? Então, Por onde ele começa? bom, compliance para o pequeno, é outro assunto que ia voltar. A grande maioria dos empreendedores, hoje, que nascem, que surgem, eles já foram empregados. Então, ele é o cara que mais, porque ele já esteve do outro lado. Então, ele não pode alegar nenhuma Já desconhecimento. sentiu algumas das dores, né? Justamente. Por mínimos que seja, ele já sentiu essas dores. Então, primeira coisa, ele tem que pensar, a hora que ele for como empreendedor, lembrar de como ele foi, como ele era, né? Ele quer que o funcionário dele haja como ele agiu lá no passado? Uhum. Essa é a primeira pergunta, né? Aquele funcionário está agindo assim. Você agia assim no passado? Agia. Então, o que você tem que fazer agora como empreendedor para que a sua equipe não tenha essa atitude que você teve no passado? Ou, o que fazer com a equipe para que ela tenha a atitude que você teve no passado? Uma pessoa que sempre brigou pela empresa, defendeu a empresa, né? Sempre foi muito bem quisto na empresa, ajudou a empresa, deu ideias para a empresa. Então tem o lado negativo e positivo. Então o empreendedor tem que ver o que era de bom e o que era de ruim e começar a trabalhar esses dois itens. Essa é a primeira coisa, né? O que você viu de errado no seu caminho até empreender, você vai querer continuar essa estrutura dentro do seu empreendimento? Segunda coisa. Se você vai continuar essa estrutura, você vai entrar no risco de compliance. Entendeu? É aquela velha história. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Todos sabem o que é certo e errado. Sonegação fiscal. Errado. Sim. É errado. Esconder dinheiro. É errado. Fazer meia nota. É errado. Comprar meia nota. Comprar em meia nota. É errado também. Então, tudo isso envolve o primeiro passo do empreendedor. Sim. Né? Ele sabe que, no mínimo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Uhum. Ou, no mínimo, ele vai fazer assim, não, eu não quero pagar mais imposto. Eu fui em um cliente, e aí que não vou falar o nome porque eu vou falar mal. Eu fui em um cliente e ele, puto da vida,
E ele me dizendo, olha, me colocaram na justiça. E eu falei, mas me explica aí o que aconteceu, né? Não, aconteceu isso, aquilo e tal. E depois fui saber que o funcionário tinha X passagem na polícia. Tinha já roubou outra empresa que ele trabalhou, isso, aquilo. Falei, então a culpa foi sua. Aí ele ficou bem brabo comigo, Sim, né? fica, lógico. Como que a culpa é minha? Não fui eu que fiz o que ele fez, né? Falei, mas cadê o seu departamento de RH? Né? Cadê o recrutamento, a seleção do funcionário, né? Ninguém puxou uma capivara do cara, né? O que eu Não analisaram da onde esse cara vem, né? Isso em grande média, grandes portes, né? No pequeno empreendedor, ele confunde muito o departamento pessoal com o RH. Demais. Né? São duas coisas muito distintas. 100%. Assim como publicidade e marketing são bem distintos. Perfeito. Né? Marketing é uma das ferramentas. É uma gestão. É uma ferramenta de gestão. Perfeito. Publicidade já é publicidade. O próprio nome já diz, vai fazer a publicidade. Então o pessoal fala, não, o marketing vai fazer, vamos dizer, desenvolver um cartaz. Não tem nada a ver. Quem vai fazer isso é a publicidade. Pode ser interna, o departamento de publicidade interna, ou você terceiriza, que é o mais óbvio hoje está sendo feito. Né? Um é estratégico, o outro é execução. Execução. Justamente. E RH e DP? Estratégico e execução. Departamento pessoal são aquelas questões fiscais, realmente, na carteira, né? Baixa carteira, fazer rescisão, né? Normalmente um contador terceirizado faz. Normalmente um contador terceirizado. Agora o RH já é outra coisa, né? É a gestão do recursos humanos. Né? Você vai gerir os seus recursos. Perfeito. Que a gente não pode deixar de dizer que recursos humanos é o seu maior patrimônio da empresa. Né? A máquina não é seu maior patrimônio. Né? Os seus equipamentos não são os seus maiores patrimônios. O maior patrimônio é ali. É ali que está o conhecimento. É ali que está fazendo produzir. É ali que faz a produção. Né? Inclusive, é ali que você vai ter as maiores dificuldades. Né? Que são, porque o ser humano, assim, ele nunca está estável, né? O ser humano pode ter seus picos, né, de ansiedade, ou pode ter seus baixos de depressão. Hoje em dia, principalmente, né, com a exigência do próprio mercado, está fazendo isso. Sim. Né? O cara tendo pesadelos em casa do trabalho. Sim. Né? Então, assim, é aquela história. A partir do momento que o seu funcionário não está levantando com brio para ir trabalhar, aí você tem um grande problema. Aí é o RH. Aí é o RH O que vai RH fazer tem esse que trabalho. cuidar, tem que ter esse olhar, né? Justamente. Tem muitos RH que são formados por psicólogos, né? Psicóloga. Basicamente são psicólogos. Basicamente são psicólogos. Exatamente por conta dessa leitura. Lá no início, você estava dizendo sobre ler aquilo que não é dito, né? Ouvir o que não é dito. Ouvir o que não é dito. Então, o RH vai fazer isso. É o RH, né? É o trabalho do RH bem Justamente. feito. E a pessoa fala assim, não, mas o RH quer transformar todo mundo mecânico. Tal. Não quer, muito pelo contrário. O mecânico, ele tem a solução. E vou te dizer, Tatal, não sei se você percebeu isso, você percebe, lógico. Cara, para você empreender hoje, é fácil. Não é difícil. Eu vou comprar peças de mussarela e vou fatiar essas pecinhas, vou comprar os 4, 5 cortadores, vou colocar 4, 5 cortadores ali, comprar a peça de mussarela, vou fatiar, vender fatiado. Vou fazer fatiado com desenhinhos, sabe? Fazer uma coisa, né? Vai inovando. Vai inovando e tal. Cara, você faz isso no estado de dedo. Você tem capital, ou vai lá, pega um recurso no banco, um Finame, né? Compra as peças, acabou. Cara, é no estalo. Agora, aquele funcionário que vai operar aquele equipamento com toda a segurança que tem que ser necessária, com toda a habilidade necessária, com todo o brio que tem que ser necessário. Que vai cumprir o horário. Não é do dia para a noite. Por isso que é o maior patrimônio. Porque quando você acha a pessoa certa, aquelas máquinas não são nada. Elas são, é que a gente fala, equipamentos inertes que precisam do ser humano para funcionar. E é o ser humano que é o mais difícil de você ter. O profissional para você ter. A gente navegou aqui pelo processo, pelo software, pela sua primeira formação, né? A tecnologia aplicada ao padronização de processo, que gera produtividade, que no final é a produtividade totalmente ligada a recursos humanos. Sim. E interfere na última linha, lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. A gente vem inundado de notícias de que nós chegamos em índices, tanto brasileiro, pessoa física,
é um dos maiores índices de endividamento das famílias brasileiras. 75%. E as empresas também, nós temos no nosso estado, Mato Grosso, o maior índice de recuperação judicial do agro, né? Agora neste ano também, no ano 2024, nós tivemos o maior índice de empresas que pediram recuperação judicial. Bastante. Então a gente acaba navegando por todas essas áreas de gestão empresarial que culminam em endividamento. E agora? Nós não fizemos o compliance certo, não padronizamos o processo do jeito que devia, e agora chegamos, também por questões de economia, política e tudo mais, né? Mas chegamos ao endividamento. E aí? Então, primeiro que a recuperação judicial e o endividamento, ele provém da gestão. Concordo 100%. Você vai falar para ele, não, mas pode falar que é culpa da gestão. É culpa da gestão. 100%. Às vezes porque a gestão não previu a política. Não preveu. A economia. Não planejou. Exato. Eu procuro dizer um jargão assim, quem não planeja, já planejou falhar. Automático, né? É tácito, que a gente diz no direito, tácito, né? Perfeito. Quem não planeja, planejou falhar. Então, sensacional. Essa é a ideia. O que a gente tem, hoje o que eu vejo assim, nas recuperações judiciais, que a gente olha, você fala, cara, falta de gestão. Porque dívida, não é dívida. Você tomar dívida é quando você deixa de pagar. Alavancagem financeira. Alavancagem financeira, né? Ela é boa ou ruim? Eu sou super a favor. Eu vi um monte de clientes meus que eu tratando endividamentos ali com Pronamp. O cara pegou Pronamp, foi uma ajuda que um programa que o governo fez, na época, principalmente na época do Covid, né? 6% mais Selic. Para comprar BMW, para comprar carrão, né? Reformar sua casa. Isso eu tô falando do microempreendedor, né? O IPP e tal. 2020 e 21, a 22 a Selic era 6,5, se eu não me engano. Só que agora tá 15. O negócio tá vindo bravo aí. Tá vindo bravo. E dizem que vai chegar a 19. Vai. A Selic vai chegar. E aí a correção do Pronamp é na Selic, né? Então o que acontece? O cara usou para comprar carro, usou para reformar a casa, ele não aplicou um tostão no negócio dele. Né? Isso é uma dívida ruim. Sensacional. É ruim. Estou endividado, mas o que você fez com esse dinheiro para você gerar mais dinheiro para poder pagar esse dinheiro que você tomou? Né? Não fiz nada. Ele pegou esse dinheiro simplesmente virou despesa. E despesa sem necessidade. Não estou dizendo que são todos, tá? O Pronamp salvou muita gente. Mas eu estou dizendo que aqueles que me procuram, aí você vai entrevistando. O advogado usa muito disso, né? Você ouvir o que o seu cliente não diz. E como você já tem acostumado com outros casos, você cita, ele fala, não, foi isso que aconteceu. Né? Eu peguei o Pronamp, estava precisando reformar minha casa e reformei. Esse é o problema do pequeno empreendedor. Do empresário individual, do pequeno empreendedor, do microempreendedor individual e das EPPs no geral. Esse é o problema. Quer colher antes da empresa poder gerar, né? Eles misturam as suas necessidades pessoais, pessoa física, com as necessidades da empresa, a necessidade da empresa com as suas pessoais. Seu dinheiro é seu dinheiro. O dinheiro da empresa é da empresa. A empresa era uma personalidade jurídica, de vida própria, representada por uma pessoa física. Mas a empresa é uma personalidade jurídica. Né? Ela tem seus altos e baixos, e também ela vai precisar de dinheiro, não precisar de dinheiro. Né? Vou tomar agora esse empréstimo aqui a tanto, para daqui 40 dias. É um capitalzinho de giro aí para 40 dias. Só que eu estou prevendo que em 40 dias esse tal fornecedor vai pagar. Então vai dar para cobrir esse empréstimo. Eu já forneci com ele. Então isso é uma gestão bacana. Né? E tá tudo bem pegar empréstimo, às vezes é necessário, né? É necessário. Fazer girar. Os bancos estão aí para isso. Os bancos que alavancaram muitos negócios hoje no mundo. Sim. Foram os próprios bancos que alavancaram. Tem bancos que são sócios de alguns negócios porque viram que é tão importante que ele falou, não, vou te alavancar com o empréstimo, mas vou ser sócio de você. Né? O Itaú faz isso muito com o fundo dele. Ele tem um fundo específico do Itaú que ele faz isso. Ele vê para a empresa, assim, em vez de emprestar para a empresa, ele fala assim, não, é o seguinte, eu vou te dar tanto, né? Vou fazer parte do conselho de administração e daqui 2 anos nós vamos ter que ter um resultado de tanto para o meu fundo. Acabou. Ele fica lá ajudando a fazer a gestão da empresa. Então, assim, é interessante para banco isso, porque banco quer fazer dinheiro. É dinheiro fazendo dinheiro. Claro. Né? Se emprestar dinheiro tá difícil, não. As taxas estão muito altas.
Então vamos entrar por trás, pela porta dos fundos, né? Vamos entrar até mesmo como sócio dessa empresa, né? Através de um fundo que eles têm. Então vamos entrar como sócio dessa empresa, injeta a grana, né? Ajuda a empresa, né? Porque eu vou colocar meus profissionais ali dentro também ajudando, principalmente no conselho. Ajuda a empresa a crescer, pega um compromisso da empresa também, que ó, se em 2 anos você não me der retorno de tanto de lucro, eu vou te cobrar tudo. Mais ou menos assim. Então, o empréstimo bom é isso. É aquilo que você pega geralmente para gerir seu... Ah, vou fazer um Finame para comprar. Ao invés de eu ter 4 máquinas cortadoras de queijo, eu vou comprar uma que ela já corta, embala, já sai embalado no final. E vai produzir mais que as 4 máquinas que eu tenho. Bacana. É um bem de capital. Bem de capital vai te dar retorno. Sim. Por isso chama-se bem de capital. É o bem que vai te gerar capital. Uma coisa que eu ouço muito do pequeno, principalmente, é assim: esse estoque aqui tá tudo quitado. Eu não devo nada. Aí você vai ver o caixa, ele tá apertado, ele tá pagando juro, ele de alguma forma tá, né, limitado, né? Então, assim, empréstimo, ele não é ruim, né? Não. Ruim é dependendo do jeito que você usa ele. É como você aplica. Agora, se ele virar de fato uma alavancagem para o próprio negócio, eu vejo muitos empresários bem-sucedidos que a gente trabalha, a gente visita, dificilmente não tem empréstimo. Tem empréstimo. Não, normal. Faz parte da operação. Faz parte da operação. Né? Aquelas operações de hedge, quando você faz empréstimo em dólar, faz operações de hedge, são operações fantásticas também, porque daí você vai pagar o empréstimo com o dólar da data que você fez a operação do hedge. Isso é quando o dólar, por exemplo, está subindo muito. Sim. E tal. O agro faz muito isso. O agro faz operações de hedge no agro. O agro, no final das contas, virou uma grande bolsa de valores. Né? Sim. É o commodity, né? É commodity, né? Então, daí voltando para a recuperação judicial. Há a possibilidade da recuperação judicial da pequena, do empresário individual, do microempreendedor individual, até mesmo da EPP? Sem problema algum. Agora, para eles, foi criada uma modalidade especial. Olha só como é interessante. Primeiro que a proteção da microempresa já é uma proteção constitucional. Né? Nós temos lá no artigo 170 da Constituição da área econômica, que diz que tem que ser protegida a microempresa. Né? Hoje é a microempresa que mais emprega no país. Sim. Mais emprega, mais gera renda hoje no país é a microempresa. E renda, assim, familiar mesmo, sabe? E é o que acontece. Então, fizeram essa proteção. E na recuperação judicial não tinha essas previsões para o empresário individual. Né? Aí, em 2020, criaram na própria lei de recuperação judicial, criaram justamente a recuperação judicial especial. Focada no pequeno. E como? Focado no pequeno. E já tem até a regrinha. Todas as suas dívidas parceladas 36 vezes. Com 180 dias de carência para começar a pagar. Interessante, hein? Aí eu estou fazendo o resumo do extrato da síntese, né? Entendi. Eu teria que abrir a leite e explicar os... Claro. Mas os procedimentos... Pega o bolo inteiro, coloca num saco... Isso. 180. E você não precisa nem mesmo fazer a Assembleia Geral de Credores. Ou seja, facilitou mais ainda para a empresa. Você informa judicialmente, acabou. A gente que roda muito, eu já ouvi de empresário dizendo assim, Tatal, veio um advogado aqui me oferecendo a recuperação judicial como um produto. Então, foi advogado vender. E teve uma época, principalmente no nosso estado, que não lembro quando, que virou moda. Né? Tinha um monte de empresa fazendo recuperação judicial e você via que era empresa bem sucedida fazendo recuperação judicial. Sim. Não com, vamos dizer, com a finalidade que a recuperação judicial foi... recuperar a empresa, que é o fôlego. Né? Não, ela foi fazendo por opção para estratégia para ampliação, para ganhar fôlego propositalmente ali, para expandir depois, né? Qual que é a hora de procurar? A hora de procurar é quando os bancos começam a te apertar demais. Quando o seu endividamento bancário explodiu o seu ponto de equilíbrio da empresa. Essa é a hora de procurar. Agora, usar como produto isso? Não. Porque a recuperação judicial, a primeira coisa que um juiz da vara de falência vai analisar é o porquê da recuperação judicial. Né? Porque o que tenta de pedir a recuperação judicial, que o próprio plano de recuperação não tem nada a ver com o próprio pedido da recuperação. Como assim, amor? É absurdo. O cara entra com a recuperação judicial
e não apresenta um plano coerente com aquilo que você espera recuperar. Mais ou menos isso. Ó, eu vou entrar com pressão judicial, nesses 180 dias de carência com os bancos, não podem me executar, não podem me cobrar, não podem, né? Sim. Eu vou fazer esse procedimento, vou reduzir aqui, né? Vou acabar com um nicho dos meus dezenas de produtos que eu faço, ou revendo, que seja, vou acabar com esse nicho, vou concentrar nesse nicho, vou prever um faturamento assim, tal. Enfim, você apresenta um plano realmente coerente. E eu vejo muito, não todos, desmerecendo advogados. Que é um plano que ele deveria ter feito lá atrás, antes de passar por isso. Eu vejo, às vezes, um advogado fazendo esse plano. Então, assim, hoje, por exemplo, eu me vejo na condição de fazer, mas eu já tive uma experiência em gestão. Eu entendi. Tanto é que eu já fiz vários planos de recuperação. Quando fui contratado para fazer plano de recuperação. Né? Mas enquanto gestor... Isso é um planejamento estratégico. Justamente. Enquanto gestor. Agora, enquanto advogado, eu já tenho... Hoje, os que me procuram, eu falo, olha, vamos fazer uma reunião com o seu contador. Né? Vamos ver como está realmente a sua situação contábil. Né? E vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos apurar aí quem são os bancos que você deve, qual o valor, vamos pegar as fichas financeiras. Provavelmente o cara, quando chega num caso desse, tem imposto também. Tem imposto. Receita. Né? E daí, com isso, o que você acaba fazendo? Você acaba forçando o cara realmente a montar um plano. Não tirar aquele plano da prateleira e falar, vamos usar esse. Entendi. Você tem que ter um plano que se adere à realidade da sua empresa. Né? Tanto é que juiz, eu sempre procuro falar assim, que o juiz é a pessoa mais experiente do mundo, né? Quando você fala em recuperação judicial. Mas ele é o mais experiente, ele vê isso todo dia. Todo dia. Ele faz audiências todo dia. Ele lê resultados de assembleias todo dia. Né? Então, assim, ele tem conhecimento disso. Advogados conversam com eles todo dia. Né? Então, ele tem centraliza muito conhecimento no juiz. Né? Então, você querer, às vezes, dobrar o juiz para que ele conceda a recuperação, né, com aquela coisa mal feita, né, vamos dizer assim, né, tirou da prateleira e colocou ali. Chat GPT. É muito difícil. É muito difícil, porque os juízes hoje estão muito espertos. Então, porque eles estão muito experientes. E faço isso como elogio, sim. Porque eu falo muito para meus sócios, para minha equipe, né? Falo, o juiz julga todo dia, gente. Né? Vamos ver como ele está julgando? Vamos consultar os processos que são semelhantes a esse que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos ver como ele está julgando? O pensamento dele é assim. Né? Então não vamos para essa linha, porque a gente já sabe que o juiz não pensa assim. Né? Entendi. Vamos seguir a linha que ele vai achar mais factível. Né? E aí você vai... Por quê? Porque o juiz tem conhecimento, ele julga todo dia, ele toma decisão todo dia, ele vê casos diferentes todos os dias. É o cara com o maior conhecimento que a gente possa ter. Né? E pro pequeno, eu entendi. Eu tô apertado e o meu endividamento bancário, principalmente, tá gritando. Todo mês eu pago X e eu já não tô dando conta de pagar isso. Eu preciso de socorro. Como ele faz para pedir? Como funciona na prática uma recuperação judicial para o pequeno? A primeira coisa é você tem que conversar com o advogado. Falar com o advogado, que ele vai orientá-lo. Todos os documentos iniciais, formais, é o aspecto formal. O aspecto formal tem que, primeiramente, ele tem que ter no mínimo 2 anos da empresa funcionando. CNPJ ativo, 2 anos. Né? Ele não pode ter sofrido nenhuma falência, ele ter sido punido como uma falência em uma outra empresa. Entendi. Né? Então existem umas regrinhas básicas que tem que ser seguidas, que é o aspecto formal, são os pressupostos formais. Né? Depois vem realmente a formalidade, né? Juntar os débitos do banco, dos bancos que você tem, com fornecedores que você tem, aquilo que é quiligrafário é só com uma avaliação de nota ou avalista, e aquilo que é garantia real. Né? Você tem um carro, um imóvel, garantindo aquele empréstimo. Separa os dois, monta esse aspecto formal. Aí vamos fazer o plano agora? Você tem contador? Não, não tenho. Então vamos chamar um contador, vamos chamar um especialista. Ele vai montar esse plano, né? Ou você mesmo pode montar o que você quer fazer para recuperar isso, né? Sim. E o advogado vai montar tudo isso e vai fazer o pedido. Olha só como é importante o plano. E primeiro que o advogado vai querer também os balanços contábeis. O advogado não, o juiz. O juiz vai querer os balanços contábeis também. Aquele caso daquela empresa de formatura que tirou fotos recentemente, Sim. Que 2 dias antes da formatura de medicina, acho que foi, sumiram, desapareceram, os donos parece que estavam em Miami, que seja. Eles entraram com recuperação judicial. Só que entraram daquele jeito, né? Que eu já falei para você. Colocou a recuperação, o juiz olhou, indefiro. Aí você vê a decisão do juiz, porque as decisões são públicas, né? O juiz, ele pegou
detalhes ali que foram incríveis, né? Primeiro, o balanço não estava correto, né? Ele chegou ao ponto de falar que tinha alguns lançamentos no passivo e no ativo que não se combinavam, não, sabe? Um balanço realmente feito, né? Qualquer jeito para entrar com... E ele não deferiu a recuperação judicial. Não deferiu. E era uma EPP. Em teoria não é. Outra curiosidade bacana. O empresário individual e o microempreendedor individual, a sua pessoa jurídica confunde-se com a sua pessoa física. Olha Ou que seja, interessante. se gerou um endividamento lá, ele vai buscar, inclusive, na física. Vai buscar, inclusive, na física. E se gerou na física, ele vai buscar, inclusive, na jurídica. Já tenho decisão favorável, decisão em processos meus, em que eu consegui colocar dívidas da empresa junto ao superendividamento da pessoa física. Porque aí não entrei nem na recuperação judicial, eu entrei no superendividamento. Aí eu consegui trazer da empresa para dentro da pessoa física. E faz um parcelamento só. E faz uma coisa só. Isso é bom. Bom. Para quem está numa Sim. fase dessa, né? Mas assim, eu não recomendo que o microempreendedor individual ou empresário individual faça a recuperação judicial. Porque assim, muito embora vai ser rápido, né? Só que ele é limitado, 36 vezes, e muito difícil que haja deságio na sua dívida. Entendi. Entendeu? Você vai Deságio- pagar, inclusive, com juros. Vai pagar inclusive com juros, vai ter os juros calculados e tal. Ele vai ganhar fôlego. 180 dias não pode executar ele. Assim, a dívida não vai parar em 180 dias. 180 dias não pode executá-lo. Né? Não pode fazer uma ação de execução para atrapalhar o serviço dele. Não pode fazer nenhuma ação de constrição, que é decorrente da execução. Né? Se não pagar, vai entrar fazer constrição de bens, de conta corrente, né? E assim que ser bens imóveis. E ele vai ficar livre em 180 dias. Esse plano dele, na verdade, tem que funcionar por 180 dias. Tem que estar bom em 180 dias. E o né? curioso disso, Moa, pra gente que tem um pouco de pegada de gestão e enxerga a gestão, o planejamento e os efeitos positivos de implantação de ferramenta, de gestão de fato, de acompanhar resultado, é que se a pessoa, se o gestor for fazer e seguir a regra 180 dias de disciplina, de controle, de padronização de processo, ele nem precisaria de uma recuperação. Não. Olha só, 180 dias é a virada suficiente que a empresa precisa se seguir uma disciplina. é um grande paradoxo, né, Total? Por quê? Todo aquele plano que ele vai fazer para ele se recuperar, ele poderia ter feito para ele colocar a empresa. Você Perfeito. disse isso há pouco tempo atrás. Agora, você disse isso. Por que ele não fez aquele plano lá atrás? Por que para a pessoa, para emagrecer, ela engorda para fazer uma operação? E por que ela... aí depois ela tem que seguir uma dieta, uma regra? Lógico que aqui eu tô sendo grosseiro, dizendo, eu sei que existe doença, Sim. existe compulsão alimentar, existe tudo isso, né? Mas por que ela não foca 180 dias em mudar o corpo, né? Justamente. Mas aí curioso, o Marins conta uma história bem interessante, né? Que o homem, ele gosta de desistir. E ele fala assim, pô, você está começando a aprender a tocar violão. Ele fala uma história muito engraçada, né? Porque ele diz assim, todos são inteligentes, mas a inteligência por si só não resolve. O que resolve é a vontade de resolver. Né? Então ele diz, ele até cita os gregos de que a inteligência é apenas um farol que te ilumina o caminho. O que te faz andar é a sua vontade. Né? Messi e Cristiano Ronaldo. Mais ou menos isso. Daí ele fala, quando você está aprendendo a tocar violão, tá aprendendo, né, quem quer pão, quem quer, aquela história, né? As notinhas, tudo. De repente, vai ficando legal, você está curtindo, de repente vai entrando as pestanas, né? Vai entrando a parte de você tem que descer sua mão lá. Aí o cara desiste. Que é onde chega a dificuldade, ele desiste. Né? A mesma coisa que quer parar de fumar. Né? Aí ele vai. O seu cérebro diz que você tem que parar de fumar. Né? Sua inteligência, seu corpo está dizendo, ó, pare de fumar, senão você vai morrer. Né? Mas você vai lá, enfrenta a sua inteligência e pela sua vontade você não para de fumar. Olha que interessante. Né? Você domina seu corpo e fala, não, a inteligência te diz, você vai morrer. O seu corpo te diz, você está morrendo. Mas a sua vontade diz, não, eu vou continuar a fumar. Então olha só como separa bem a vontade da inteligência. Né? Mesmo que pontos negativos, pontos positivos. O que eu vejo é justamente isso. Às vezes, o empreendedor, ele tem inteligência, assim, umas ideias
maravilhosos. Senão não seria empreendedor. Não, né? senão não Porque seria. empreendedor já exige criatividade, risco, Nossa, né? tudo risco. Já faz. Empreender é risco. Exato. Não vai dizer que empreender é um mundo de Poliana, né? Tudo lindo, maravilhoso. Não, empreender é risco. Né? Aí o cara chega num momento que ele conta dificuldade e a vontade dele é fraca. Ele sabe que ele tem que resolver o problema da empresa dele. Mas a vontade dele é fraca. Porque se chegou num ponto desse, você precisa reduzir custos, você precisa baixar o seu nível de vida, Desfazer de patrimônios pessoais. desfazer de patrimônio, você precisa mandar um ou outro funcionário embora e assumir, aquela que ele função. tá fazendo. Vai ter que ir pro chão de fábrica, às vezes, vai ter que ir pro Eu balcão de venda. Eu tenho né? um cliente, que é dono de algumas farmácias em Cuiabá, que numa noite, no final de semana, 2 motoboys sofreram um acidente, assim, não Meu graves, tudo, mas sofreram acidente, né? E tiveram que ser recolhidos para a UPA, mas assim não machucou e tal, mas puderam mais terminar aquela noite. Ele pegou a própria moto e foi fazer essa entrega. Ele falou, não vou deixar ele atender meus clientes. Sensacional. Meu cliente não tem que receber minha desculpa. Ai, meus 2 motoboys caíram de moto. Ele não tem. Ele quer receber o remédio dele ali, na hora. Aquele remédio de pressão que eu pôr de emergência. Né? Acabou esse remédio, não posso ficar sem tomar. Né? O remédio para dormir, que seja. Ele fala, aí eu peguei a minha moto e saí entregando. Né? Tem os alforjezinhos na moto, ele saiu entregando. Ele falou, e domingo eu vou trabalhar 15 horas fazendo entrega. Ele podia estar em casa, tranquilo, tem lá 30 e poucos funcionários trabalhando. Ele falou, não, eu vou fazer entrega. Porque aí vai em compliance. Se ele coloca um balconista para fazer a entrega com a moto balconista, ele já fere o compliance, já assume o risco. Não, ele já assumiu o risco trabalhista. Desvio de função. Desvio de função, ou acúmulo de função. Né? Você pode entrar desvio ou acúmulo. Né? No caso, aí seria um acúmulo. Desvio é quando você contrata para ser balconista e põe ele para fazer outra coisa. Agora quando e acúmulo é quando faz balconista e também vai fazer entrega. Entendeu? É entregador e balconista. Aí não pode, aí já é acúmulo de função. Os dois têm. Eu fui em uma empresa, também não vou falar nome. Eu fui em uma empresa que a vendedora está como auxiliar administrativo na carteira, mas é vendedor. Desvio de função. O gerente de produção está registrado como serralheiro. O vendedor o auxiliar administrativo é o único registrado como vendedor. Então pensa numa situação. E um dos funcionários, que não é nenhum desses 3, colocou a empresa na justiça. E ele ainda está lá. Ainda está lá trabalhando e eles estão com medo de mandar por piorar a situação. Se mandar agora vai ser esquisito. Então você imagina todo o cenário, né? É um pouco de compliance, RH, departamento pessoal, contador, tá todo mundo falhando no processo aí. Todo mundo falhando. E aí é que é esse momento que entra essa dificuldade. Agora, por exemplo, por que aconteceu e detalhe, isso? Perdão te interromper, detalhe, isso está refletindo aonde? No financeiro, Com certeza. que gera o endividamento. Com certeza. Agora, isso, além de refletir no financeiro, reflete na própria estrutura da empresa. Né? Ou você acha que ninguém sabe que ele entrou com uma ação judicial? Todos sabem. Inclusive, pode ter sido até um conluio. Né? Conluio não, eu concordo que você faça isso. Faz isso e se dá certo. Se der Olha, certo, não estou vai uma criticando manada. você funcionário. Tá? Eu estou dizendo a realidade. Acontece. São mais de 38 anos mexendo com isso. Acontece. Acontece mais. Mas eu vejo assim, hoje o Brasil está cheio de oportunidade de empreendimento, só que falta muita vontade. Né? Eu não vou criticar, mas também eu não vou falar tão bem. Tem muita gente mostrando hoje na internet, né, que conseguiu ficar rico da noite pro dia. Sim, essas gera uma ilusões ilusão. E gera uma ilusão. Então assim, a pessoa vê aquilo e fala, pô, como é que esse cara conseguiu e tal, e tal, e tal. Né? E agora ele está falando que ele pode fazer isso, quando na verdade ele está ganhando dinheiro agora em cima de você, né? Sim. Então assim, e aí isso cria uma coisa na cabeça dos jovens, principalmente, que eles podem ganhar dinheiro fácil. É uma geração descomprometida. Pode gerar dinheiro fácil. Então assim, pô, ganhar dinheiro fácil. Ninguém ganha dinheiro fácil, gente. Até o ladrão, o bandido, não é fácil. Primeiro que ele está correndo uma atividade de alto risco. Né? É verdade. Segundo que, olha só, a gente fala no direito que é o intercrimes, né? O caminho do crime. Pô, já começa com a ideia. Depois vem o planejamento. Depois vem a execução e depois vem a posse tranquila que a gente fala. Né? Eles fazem planejamento.
Vou arrombar um cofre, vou ter que arrumar um serralheiro, vou ter que levar um equipamento, tal. Entendeu? Não pode ser muito barulho, então vai ter que ser no final de semana, tal. Olha só, o trabalho que esse cara tem, né? Se você vê o filme do assalto ao Banco Central, é Sim, coisa de louco. coisa de doido. Olha o planejamento que eles Extremamente tiveram. complexo. Olha o planejamento que eles fizeram desse filme. E ali foi bem representando bem a verdade, né? Uhum. Pô, os caras cavaram um túnel, pô, Uhum. dentro de uma casa. Louco E demais. para justificar, era uma casa de grama artificial. Justamente. Sensacional. Não elogiando o crime, pelo não, amor de Deus, não é estou isso. elogiando o crime. Nós estamos falando de empreendedorismo. Empreendedorismo. Estou falando que tudo bem que é um empreendimento negativo, entre aspas, mas ele fez tudo que o empreendedor deveria fazer. Perfeito. E tiveram sucesso. Exato. E atividade de alto risco. Uma coisa que eu tô sempre Estou dando exemplo perguntando- só de planejamento, né? Ah, é? O que é um planejamento? Né? Uma coisa que eu tô sempre perguntando aqui, para os convidados. O que é empreendedorismo para você? Empreendedorismo, ele é a capacidade de você exercer tudo aquilo que você tem vontade. Exercer tudo aquilo que você tem vontade como profissional. É a liberdade. Eu passei a ter liberdade nas minhas decisões a partir do momento que eu me tornei advogado. Entendi. Empreendendo. Empreendendo. Eu busquei a minha libertação. Vamos falar uma coisa assim, né? Bem Forte. esotérica, né? Uma libertação. Ah, mas libertação do empregado, de ser empregado, libertação de ter patrão? Não. Libertação da vida mesmo. E outra coisa, eles vão falar, não, você deixou de ter patrão. Pelo contrário. Eu deixei de ter um patrão, agora eu tenho centenas. Exato. Porque cada cliente meu é meu patrão. Uhum. Né? E tenho que respeitá-lo como tal. E no final a gente se exige ainda mais, né? Existe nada. Então eu busquei liberdade, só isso, liberdade. A liberdade que eu tenho e também um propósito de estar transferindo conhecimento. Aí você tem seus propósitos ideais pessoais. Né? Uhum. Mas hoje empreender é você buscar a sua libertação. Super resposta. Você buscar a sua libertação. Passamos aqui por vários assuntos, né? Sim, muito. Mas ainda ficou coisa. Ficou curto. Vamos marcar mais. Vamos sim, ó. Eu sinto muito lisonjeado de estar aqui participando do seu podcast, tal, conheço um bom tempo, já podemos dizer, né? E eu gosto muito de falar desse tema, né? E o direito hoje, né, me ajudou a compreender muito mais o tema, né? E ajudo também, venho sempre ajudando as empresas que vêm com essas dificuldades, né? Maravilha. Tá. Como é que é a rede social A minha é do escritório? É só o Instagram, é @OPR Advogados. Maravilha. Foco é... Foco direito empresarial. Maravilha. Só que eu tenho os outros nichos e outros ramos do direito que nós trabalhamos, né? Cada um com seu especialista. Eu tive, escolher a dedo, né? As pessoas que têm essa expertise para trabalhar cada ramo do direito. Né? Entendi. Obrigado. Obrigado a você. Espero que a gente tenha mais Com conversas. certeza, vamos ter muito mais conversa sobre isso. O tema é inesgotável. Exatamente. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Para vocês que acompanharam até aqui, até a próxima. Obrigado.